vamos dar início à nossa primeira sessão do dia, aqui na nossa Sala 2, que traz o tema A Importância da Gestão do Portfólio de Campos Maduros para a Economia Brasileira com um Olhar de ESG. Como moderador, convidamos o senhor Telmo Ghiorzi, secretário executivo da ABESPetro. E, como palestrantes, convidamos João Vitor Moreira, diretor de Comercialização e Novos Negócios da PetroRecôncavo. Bem-vindo. Leonardo Alcântara, gerente de HSE da Trident Energy. Bem-vindo. Márcio Félix, presidente da ABPIP. Seja bem-vindo. E Tatiana Mafra, gerente de sustentabilidade da BW Energy. Bem-vinda. Bom, então eu passo a palavra ao moderador e boa sessão para vocês. Obrigado, Thaís. Muito bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo ao IBP por ter promovido esse evento e ter convidado eu aqui em nome da ABESPetro. E nós temos aqui não sei das outras salas, mas nós temos aqui mais de um século de experiência em Campos Maduros, apesar de os Campos Maduros terem menos de um século de existência. Mas nós temos aqui um time muito forte com relação a Campos Maduros e com relação também a ESG. A gente vai fazer uma sessão... nós temos 1h30, eu acho que nós temos tempo suficiente para discutir com razoável profundidade esses assuntos, como que a ESG e o portfólio, a gestão de portfólio de Campos Maduros se entrelaçam. Nós vamos fazer uma sequência de apresentações que vai seguir uma certa lógica. Nós vamos começar com a Tatiana Mafra, que é da BW Energy, que é uma empresa que está começando no Brasil a operar Campos Maduros. Em seguida, nós vamos ouvir a Trident, que está há 3 anos operando Campos Maduros no Brasil. Em seguida, nós vamos ouvir a PetroRecôncavo, que está há 23 anos operando Campos Maduros no Brasil. E, por último, a gente vai ouvir a ABPIP, o Márcio Félix. A ABPIP congrega a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo, congrega todas as petroleiras que operam Campos Maduros no Brasil. Então, a gente vai ter uma visão que vai começar de quem está começando agora a atividade de Campos Maduros no Brasil, embora seja uma empresa já bastante conhecida e com um amplo portfólio no mundo inteiro, que é o caso da BW, e a gente vai chegar até a ABPIP, que traz uma visão geral de todas as empresas do setor que atuam em Campos Maduros. Então, a gente vai conseguir ler um pouco da importância do que aconteceu nos últimos 23 anos, pelo menos. Então, eu vou começar com a Tatiana Mafra, que vai nos falar sobre a BW Energy. Eu tenho aqui um tablet e vou começar a receber eventuais perguntas que vocês forem fazendo ao longo das apresentações. E aí, no fim das 4 apresentações, eu dou início a uma sessão de perguntas da audiência. Então, é isso. Tatiana, você está com... Alô. Olá, gente. Obrigada, Telmo. João Vitor, Leonardo e Márcio. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar falando desse evento, acho que espetacular, né, em relação a ESG. O Júlio, na cerimônia de abertura, falou sobre a Arena de Sustentabilidade, que foi feita há 12 anos atrás. Por acaso, eu também participei dessa arena, junto com o Carlos e com ele. Naquela época, eu acho que a parte social era uma visão e, hoje em dia, já é um valor, né? Então, acho que uma mensagem importante é o quanto a estratégia de sustentabilidade de uma empresa ela deve estar alinhada com a estratégia de negócios da mesma, né? Eu acho que isso já é
uma cobrança da sociedade e também uma expectativa do mercado e dos financiadores, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou engenheira de meio ambiente e eu trabalho no mercado desde 99 na área de sustentabilidade, HSE, e então é um grande prazer estar aqui falar desse assunto. Bom, falando um pouco da BW Energy, né? A BW Energy é uma empresa de EIP, específica de óleo e gás, que faz parte de um grupo maior, que é o Grupo PW, que está há mais de 70 anos no mercado, operando na área de transporte marítimo e infraestrutura, né? Apesar do grupo ter também os braços de renováveis, né? A BW Energy ela é exclusivamente de óleo e gás. E assim, o grupo é muito grande, muito antigo já, né? Com muita experiência, mas a BW Energy é uma empresa muito novinha, com ativos no Gabão, no Brasil, na Namíbia, né? E com produção no Gabão. Então, em julho de 22, a BW Energy adquiriu o campo de Golfinho em Camarupim, do Programa de Desinvestimento da Petrobras, e, desde então, a gente vem trabalhando nessa transição. Nós ainda não começamos a operação, né, mas estamos em vias de, se tudo der certo. E nós também adquirimos o FPSO de Cidade de Vitória. Então, nós seremos operadores do campo e também do asset, né? Nós também temos um projeto de desenvolvimento de Baromba, que está um pouco mais à frente. Bom, para começar, entrando, né, no tema ESG, eu queria falar que eu acho que essa nossa entrada, né, ela já é um impacto muito positivo para a região, né, com a manutenção de empregos, geração de novos empregos, investimentos, né, toda a parte de arrecadação, para manter essa cadeia de valor aí viva, ativa, e o desenvolvimento da região. Sendo nosso primeiro projeto, eu acho que a gente tem uma grande vantagem de ter um olhar muito atento, muito próximo da comunidade, e eu acho que isso vai fazer um grande diferencial, porque a nossa estrutura, que é muito leve, ela pode ser muito ágil e customizada ali para a região. Então, eu acho que esse handover, essa mudança, ela pode ser super positiva, né, com novas ideias, né, e oportunidades. Acho que a gente está ainda mapeando as oportunidades dos pilares de ESG na região. Temos algumas ideias. O nosso primeiro trabalho começa agora em agosto com o gerenciamento e engajamento dos stakeholders, a validação da materialidade na região, e o desenvolvimento, análise e priorização dos impactos e a finalização com as ações prioritárias que a gente vai querer desenvolver ali na área. Então, eu acho que isso é o nosso roadmap. Eu espero que a gente tenha muito sucesso aí nesse nosso caminho. Eu queria ressaltar que também um dos valores importantes para a empresa é a diversidade e inclusão. Então, nós tivemos a oportunidade de, no final do ano passado e esse ano, iniciarmos um projeto, uma iniciativa social, junto com a ONG Pipa Social. Para quem não conhece, a Pipa Social é uma ONG que trabalha com mulheres bordadeiras e costureiras, artesãs das comunidades do Rio de Janeiro, com a qualificação profissional e reintrodução no mercado de trabalho. E nós fizemos a encomenda, então, de uma confecção de golfinhos feitos de retalhos. E, na verdade, não são golfinhos, são golfinhas, feitos de retalhos. E essas golfinhas, elas literalmente representam a diversidade, porque elas são coloridas, não existe uma igual à outra, e elas são o nosso red thread para as nossas futuras campanhas sociais e ambientais. Em breve, vocês também vão poder estar vendo esse início do nosso projeto, que é uma iniciativa muito pequena, né, eu acho pontual,
mas que tem uma grande significância para a gente. Então, a gente está muito feliz também com essa primeira essa largada. Acho que é basicamente isso que eu queria falar. Eu agradeço muito o convite e eu já me convido para o próximo fórum, porque aí vou poder ter tempo, né, de vir com o nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, do nosso roadmap, contribuir com ideias aqui e partilhar com vocês nesse fórum. Obrigada. Okay. Muito obrigado, Tatiana. Acho que é uma interessante introdução para a gente. Como ela falou, uma empresa já com 70 anos de vida que está começando a atuar em Campos Maduros no Brasil. Isso vai ensejar algumas perguntas importantes que a gente vai fazer aqui. Espero que a audiência faça, mas eu também tenho umas boas aqui. Eu vou passar, então, a palavra para o Leonardo Alcântara, da Trident Energy, que é uma empresa que está com um pouco mais de experiência no Brasil na área de Campos Maduros. Leonardo. Oi, bom dia, pessoal. Igual a Tatiana, também agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre ESG. Também tenho um pouco de experiência na área de óleo e gás, trabalho há aproximadamente 20 anos, tenho formação em engenharia, especialização na área de HSE e sistema de gestão. Me dá um pouco de saudade, vou confessar aqui, essa fase de estruturação dos processos. A gente fez o takeover e já estamos em plena operação, né? Como o Telmo comentou, a gente já está operando aqui no Brasil há 3 anos. Falar um pouquinho sobre a Trident, né? A Trident, ela foi formada, fundada, né, na verdade, há 6 anos atrás, em Londres, e imediatamente, depois de 1 ano de fundação, ela começou a operar na Guiné Equatorial. Embora seja uma empresa jovem, ela conta com expertise de profissionais muito experimentados, e, a partir daí, como estratégia da companhia, ela resolveu aproveitar as oportunidades aqui no Brasil. Uma das provocações desse fórum, né, foi como que a Trident evoluiu nas perspectivas de ESG. Diferentemente das outras operadoras que tiveram um tempo de maturação, de entender como era esse processo e evoluindo nessas perspectivas de uma maneira natural, a Trident já teve que nascer incorporando essas práticas no seu dia a dia. Os campos que a gente adquiriu aqui no Brasil, eles começaram a operar lá no final da década de 70. Portanto, foram projetados para atender os anseios da sociedade naquele momento. Então, nós precisamos, eu diria, nos antever a essas questões e começar a trabalhar fortemente para atender todas essas questões. Então, o que a gente pensou dentro das nossas estratégias? A gente começou a priorizar as questões de segurança de processo, e para proteger as vidas humanas, proteger as questões ambientais e, obviamente, de uma maneira simultânea, melhorar as condições de habitação nas plataformas, né, olhando o bem-estar dos colaboradores. Uma questão de alinhamento de astros para facilitar a nossa vida. Quando a gente começou a operação aqui no Brasil, teve a pandemia. Então, a gente não tinha uma empresa, a gente foi na maior operadora do Brasil, fez um recorte nas operações e fomos agraciados com Covid. Tivemos que fazer um onboard, conhecer todos os fornecedores aqui no Brasil, com todas as dificuldades da pandemia. Diferente da Guiné, aqui no Brasil não foi uma questão de rebranding, né? A gente teve que assumir todas as operações com pessoal próprio. O desafio foi colossal para a gente. Ter que operar, ter que criar essa cadeia, ser conhecido no mercado, obter as licenças em um período recorde. E, ao mesmo tempo, como eu falei, né,
começar aí a restabelecer as condições desses assets. Ainda falando um pouquinho sobre, trazendo para o tema desse fórum, né, a Trident ela vê como estratégia de sustentabilidade justamente o recomissionamento desses assets que até então eles estariam sendo abandonados ou descomissionados, né? Essa é a própria estratégia de sustentabilidade da companhia. Para trazer esses assets a uma condição sustentável, a gente trabalhou muito, de maneira árdua, na manutenção, inspeção desses equipamentos e, com isso, de alguma maneira, contribuiu para a redução das emissões de carbono. Com o passar do tempo, a companhia foi naturalmente evoluindo em questões de governança. Uma das primeiras ações tomadas foi a mudança em si da nomenclatura da política de HSE. A política passou a se chamar Política de Sustentabilidade e Segurança. Incorporamos aí, como uma definição dessa política, uma primeira etapa foi a definição de uma meta de redução de 50% até 2030 nas nossas emissões de gases. E para que isso acontecesse, começamos a implementar diversas medidas na companhia e pensar como que esses ativos projetados lá na década de 70 poderiam responder, né? Então, começamos a associar o que a gente faz no dia a dia para que esses ativos possam ser eficientes e respondam aos anseios atuais da sociedade. Substituímos aí turbinas que estavam em operação desde o início do projeto por turbinas mais eficientes. Olhamos as unidades de dessalinização das unidades, então a gente consegue hoje produzir a própria água de consumo. Começamos a automatizar os processos, né, válvulas que antes eram atuadas manualmente, sem pouca regulagem, hoje tem atuação automática, então com isso a gente consegue reduzir a emissão. E aí a gente começou a ver uma melhor estabilização do processo. Menos downtime, maior uptime, menos queima no flare. E tendo como base 2021 para essa meta ambiciosa aí de redução de 50% do flare. Ano passado, pessoal maravilhoso que a gente tem aí de controle de emissões, olhando aí o monitoramento do escopo 1 e 2 para o protocolo de emissão, nos deu a grata surpresa que conseguimos reduzir em 48% o nível de emissão de gases aqui no Brasil. Então, a gente está contribuindo muito para essa meta corporativa. Também, a nível de governança, dentro ainda dessas mudanças, né, associadas nessa virada de chave aí, corporativa para as questões de ESG, foi estabelecido pelo nosso board a necessidade de ter um comitê específico que se reúne trimestralmente. Esse comitê ele faz o acompanhamento do nosso portfólio de gestão de riscos. Nós temos um plano específico para essa gestão de riscos. Nele foi determinado que as nossas emissões, padrões de governanças e métricas seja acompanhado por um comitê multidisciplinar, e essas métricas elas são comparadas com o TCFD. Se vocês tiverem curiosidade, podem acessar o nosso relatório de sustentabilidade desse ano, todas essas métricas estão definidas aí. A gente fez o disclose dessas métricas aí no nosso relatório anual de sustentabilidade. A gente tem bastante orgulho de ser uma companhia diversa e multicultural. A gente tem colaboradoras experientes e que estão representadas aqui pelo departamento de HSE.
Dos 5 cargos de liderança que tem no nosso departamento de HSE, 3 são representadas por mulheres, elas estão aqui na audiência hoje, e a gente fica muito orgulhoso por isso. A Trident também teve uma virada de chave significativa, mesmo sendo uma empresa muito jovem, né, mas agora, recentemente, nos últimos 2 anos, nos programas sociais. A gente investiu em 2022 $1,5 milhões em programas sociais. E agora, especificamente, além de ter programas voluntários aqui no Brasil, eu posso citar só um deles. A gente tem um grupo de voluntários que atua na trilha empreendedora da Junior Achievement, ajudando na formação complementar de jovens e crianças. E nas nossas áreas de atuação, a gente vai iniciar um programa de responsabilidade social corporativa em Macaé e Quissamã para ajudar crianças e adolescentes, através de programas de surf e capoeira, a se integrar mais e mais na sociedade. A Trident ela entende o papel que ela desenvolve na sociedade, ela busca constantemente olhar para o mercado, olhar para o que os nossos pares estão fazendo, o que o regulador está falando. Recentemente, eu tive com a Emily, que é nossa gerente de meio ambiente, em Londres. A gente participou do IPECA, ou IPICA, do Congresso, entendendo o que as outras empresas estão fazendo. A gente traz isso para o nosso dia a dia e não vamos nos furtar aí de melhorar continuamente o nosso sistema de gestão e as questões de sustentabilidade dentro da companhia. E é isso. Leonardo, muito obrigado. Então, a gente está recebendo aqui uma perspectiva com alguns fatores, né? A empresa é nova, pegou um ativo pensado em 1970, a sigla ESG, digamos que ainda não estava muito na moda, em 1970, ou seja, era outro nível, outro planeta, né, que a gente estava vivendo. E, além disso, ainda pegou uma Covid pela frente, que também deve ter sido assim, como assim? Porque a última pandemia que o mundo teve foi em 1918, né? Então, a Trident enfrentou um bocado de desafios de uma vez só. E acho que também isso abre uma porção de questões que a gente precisa explorar aqui, porque isso nos ajuda a pensar no ESG daqui para frente, né? Bom, a gente vai ouvir agora o João Vitor Santana Moreira, que vai falar da PetroRecôncavo, que é outra coisa, que está há 23 anos, eu acho que foi a primeira empresa a operar campos maduros no Brasil, que não a Petrobras. Mas vamos ouvir aqui o João Vitor. Obrigado, Telmo. Bom dia a todos. Eu sou João Vitor, sou diretor de comercialização e novos negócios da PetroRecôncavo. Sou engenheiro de petróleo, estou na companhia há quase 13 anos. E eu acho que sim, acho que a gente começou, vou tentar falar um pouco do nosso breve histórico aqui, que a gente se considera bastante jovem quando a gente olha a idade dos nossos poços, né? Que são lá da década de 60, 50, e efetivamente maduros, mas, de fato, a gente começou uma iniciativa que, felizmente, está surtindo muitos frutos, e, após o programa de desinvestimento da Petrobras, foi como Lady Moore, né? Realmente teve uma atração enorme, e a gente vê hoje uma indústria completamente criada. Antes de falar um pouco da PetroRecôncavo, eu acho bastante oportuno a gente associar a gestão de campos maduros ao aspecto de ESG. É bastante diferente a gente olhar uma gestão de um campo que está muito próximo do final da sua vida útil, ou já enxergando uma realidade de declínio, do que você comparar a ativos greenfield, a uma realidade de você desenvolver ativos do pré-sal, por exemplo. Essas empresas elas já nascem com um olhar de racionalidade muito grande, de uma necessidade de produtividade, de austeridade, de fazer mais com menos. Eu acho que isso casa muito, né, com o termo ESG, casa muito com a gente tentar descarbonizar a nossa indústria, a gente buscar uma eficiência maior. Então, não é algo conflituoso, muito pelo contrário,
mas eu acho também que fatores externos ajudaram bastante nesse ambiente. Eu acho que, principalmente para nós que estamos há 23 anos, a gente acompanhou a criação da ANP e a criação de um ambiente regulatório que eu considero ser bastante importante para que permita que essa atividade efetivamente seja sustentável. Ao longo desse tempo, a gente aprendeu que a gente precisa reinvestir muito. Reinvestir é algo muito necessário, porque essa produção de campos maduros ela declina forte, ela tende ao break-even e tende a tornar esses campos antieconômicos. Então, essas empresas, o histórico da PetroRecôncava é de ter que reinvestir 50% a 60% da sua geração de caixa livre em buscar um incremento da produção. Isso acaba gerando um nível de atividade econômica, um nível de demanda de serviços, de materiais muito grande, e isso é intenso, tanto há 23 anos nos campos que a gente já opera, a gente ainda perfura nesses campos que a gente opera há 23 anos, a gente ainda faz atividade de workover, a gente ainda busca a otimização, como é ainda mais evidente nos campos que também, por força do programa de desinvestimento da Petrobras, a companhia adquiriu desde 2019. Um pouco mais sobre a PetroRecôncavo, nós hoje somos uma empresa listada no novo mercado, na B3, fizemos o IPO em 2021, que eu acho bastante importante do ponto de vista de governança, na medida que exigiu de nós um nível de transparência e governança que dê segurança aos nossos investidores, à própria sociedade como um todo. Ao longo desses 23 anos, a gente foi criado em 2000, num programa criado então pela Petrobras, de transferência, mas não era uma transferência definitiva. A Petrobras passou a operação de algumas de suas concessões para operadores privados, com o objetivo de que esses operadores, com um olhar mais focado, pudessem avaliar e efetivamente implementar a revitalização desses campos. Esse é um caso já de muito sucesso e a gente tem orgulho de dizer que ele embasou em muito os pilares do programa de desinvestimento da Petrobras. Basicamente, a gente certificou em 2000 em torno de 9 milhões de barris de reserva, no nosso primeiro certificado de reserva. Em 2019, quando esse programa estava a todo vapor, a gente já tinha produzido mais de 27 milhões e ainda temos, hoje, um volume de reserva certificado maior do que o que a gente tinha em 2000. Isso denota todo o potencial de geração de valor e, claro, hoje esses campos estão no estágio de maturidade muito maior, é um desafio grande, seja ali na questão associada ao escopo 1, na medida em que mais água é produzida, a gente precisa lidar com a eletricidade, a gente precisa lidar com as ineficiências intrínsecas de um campo que vai chegando a um grau de maturidade muito elevado, mas a gente ainda agrega muito valor e traz bastante benefício à sociedade na produção desses campos. Em 2019, a gente começou a adquirir campos no programa de desinvestimento da Petrobras. Eu acho que aqui, numa época muito parecida com a Trident, os primeiros campos do onshore foram adquiridos por nós na Bacia Potiguar, deram origem a uma subsidiária da PetroRecôncavo, que é a Potiguar IP, e eu vou falar um pouco depois do sucesso que a gente já traz também no programa de revitalização desses campos, e em 2021 a gente fez a aquisição tanto desse ativo que a gente já operava desde 2000, como de um campo, que eu acho que é um dos aspectos que eu gostaria de trazer aqui, na verdade de um polo, que é o Polo Miranga, que é um polo bastante vocacionado para o gás natural, e dentre os nossos pilares de evolução nos aspectos de ESG, eu acho que falar do gás natural é muito importante, seja porque ele se tornou hoje 40% da nossa matriz de produção, né, e de receita também, seja porque ele é extremamente alinhado com aspectos externos e internos de ESG. Agora, eu queria dividir um pouco essa questão do ESG em 3 pilares para nós. O primeiro é a proximidade e o approach social que é necessário por essas empresas que operam no onshore. Foi falado aqui na abertura do painel, de uma forma muito feliz, que o onshore ele acaba por ter um contato muito grande com as comunidades, ele acaba por interferir, por lidar com a vida das pessoas que estão em regiões onde essas produções ocorrem. Infelizmente, eu acho que é uma infeliz coincidência, as bacias originárias petrolíferas brasileiras, de óleo e gás, elas guardam aí semelhança com localização em áreas de baixíssimo IDH. A verdade é que a gente vê regiões muito pobres e aonde muito pouco ficou. Vários desses campos, não só na Bahia, se você for para Carmópolis, se você for para o Rio Grande do Norte, em Mossoró, Apodi, muito petróleo já foi extraído, muita riqueza foi gerada para esse país, talvez as bases para o que hoje é o pré-sal,
mas essas comunidades elas não têm acesso, a gente não viu, infelizmente, a evolução que o petróleo e gás traz em tantos casos. E isso traz, em companhias que estão entrando agora, e mesmo para nós, e aí, por que mesmo estando desde 2000, talvez a gente não conseguiu ter tanta intervenção nesse aspecto, é porque a gente operava, digamos assim, sobre a sombra, né? A gente era um operador e o concessionário não éramos nós. Mas desde 2014, antes mesmo de adquirir os primeiros campos, a gente entendeu que essa questão social era um dos aspectos mais fortes que a gente precisava lidar. A gente criou, então, um projeto em parceria com a ABC Brasil, que é uma ONG que, desde então, de mãos dadas com a gente, passou a desenvolver projetos de cunho social. E uma outra questão interessante é que, na medida em que estamos lá, eu aqui atuei como engenheiro de produção e petróleo todos os dias, a sede da PetroRecôncavo, apesar de sermos listados hoje, a gente permanece com a sede em Mata de São João, no interior da Bahia. A gente conhece muito a realidade dessas pessoas, qual é a primeira necessidade, se ela é de educação, se ela é de subsistência básica, e isso permite com que a gente acesse efetivamente as maiores necessidades. Na Bahia, nós começamos um projeto chamado Ciranda Viva, um projeto de muito sucesso, onde a gente começou com capacitação de profissionais, a gente começou com um projeto educacional, um projeto de lazer, construímos, à época, uma primeira quadra poliesportiva para possibilitar às comunidades uma atividade de lazer, depois começamos a trabalhar com outras iniciativas e hoje a gente atende centenas de crianças e eu acho que esse é um propósito que nos ajuda também. Na medida em que a gente se torna mais amigos dessas comunidades, a nossa atividade ela é bastante facilitada. Esse projeto seguiu, na medida em que a gente adquiriu os campos da Bahia, do Polo Miranga, a gente viu uma necessidade um pouco mais específica de implementar projetos de natureza de agroflorestal, para que a gente pudesse fazer uma educação das comunidades locais e ajudar essas comunidades a obter lucro, obter dinheiro, obter renda desse processo, e a gente conseguiu desenvolver projetos que, criados em 2021, hoje já levam, através de feiras que a gente promove com pessoas dessas comunidades, algo bastante interessante. Quando a gente foi para o Rio Grande do Norte, também entendemos uma realidade específica. O problema do Rio Grande do Norte, muito diretamente, era a água. A gente via que é uma região que vive épocas de seca, sazonais, né? Chove muito uma época do ano no Rio Grande do Norte, e depois, 6 meses depois, você vai lá, está tudo seco, não tem água. Já existem projetos sociais que perfuram e entregam cisternas para essas famílias, mas quando a gente chegou lá, a gente identificou que essas cisternas não tinham água potável para as pessoas. Então, tinha água, mas essa água não servia para as pessoas beberem. E no primeiro ano de operação, a gente identificou essa necessidade, adaptamos esse projeto, que era o Ciranda Viva, e lá ele deu origem ao projeto Viva Sabiá. A gente buscou uma parceria com uma empresa baiana, premiada pela ONU, que desenvolveu um projeto que, sem necessidade de energia, a energia natural do sol, é um projeto que potabiliza a água, e a gente consegue instalar isso nas residências ou nas escolas e garantir com que as pessoas tenham água potável para consumir. A gente já atingiu milhares de pessoas nesse projeto nos primeiros anos, fechamos no ano passado uma parceria com a Fundação Banco do Brasil e vamos investir mais de 3 milhões de reais nos próximos 2 anos em estender esse projeto e atingir ainda mais pessoas. Então, eu acho que, em essência, na medida em que a gente conhece, na medida que os nossos profissionais, a grande maioria dos engenheiros, operadores, são locais, são das regiões, são dos estados onde a gente opera, a gente acaba entendendo, e eu acho que esse é um mantra desses operadores de campos maduros, que é lidar com a realidade. Aí, falando um pouco pela ABPIP também, nós vimos, alguns dias atrás, a Origem, que é um dos outros nossos associados, demonstrar que já tem feito esse mesmo impacto lá em Pilar, em Alagoas. A gente vê todo tipo de atividade acontecendo em todos os estados onde esses players estão entrando. Um segundo aspecto que eu acho que é de bastante valor para nós é o gás natural. Eu já mencionei que nós adquirimos recentemente esse polo de gás natural, mas eu acho que isso se transformou para nós num pilar de olhar para o futuro bastante forte. A companhia tinha, ao longo desses anos de operação, desde 2000, em torno de 5% da sua produção. A receita era basicamente voltada para o petróleo, todo o nosso esforço, apesar da gente sempre ter se dedicado a investir em ativos de óleo leve,
talvez com essa visão, na época, de um viés energético, de menos energia para extrair um barril de petróleo, e hoje é algo que casa bastante com esse conceito de descarbonização, mas nós apostamos em 2019 no aumento da nossa matriz de gás natural no volume de produção que a gente tinha. Isso foi feito com muito sucesso. Em 2020 e 2021, a gente saiu desses 5% a 8% de produção para 40%. E eu acho que, de novo, né, uma conjunção de fatores. Por termos comprado esses ativos e por termos vivido a nova lei do gás, a gente assinou os primeiros contratos até antes mesmo dessa nova lei do gás, a gente conseguiu criar um movimento que possibilitou investir mais em gás natural, possibilitou a gente acessar o mercado. Hoje, o gás natural que a PetroRecôncavo fornece é o gás natural mais barato do Brasil para uma das distribuidoras, que é a Potigás, que é a distribuidora do estado do Rio Grande do Norte. A gente fornece 90% do gás daquele estado, um gás que não é atrelado ao preço do barril do petróleo, então não fica sujeito a essas variações, e isso acabou causando um impacto imediato na economia local a partir da compra desses ativos. A gente comprou eles em dezembro de 2019, a gente demorou um tempo para assinar os primeiros contratos, mas em janeiro de 2022 o Estado teve uma redução substancial nos seus custos de gás. Eu acho que gás natural está no nosso assunto todos os dias, quando a gente fala de ESG, seja por aspectos externos. Nos estados onde a gente opera, coincidentemente, existe uma vocação natural para energias renováveis. A Bahia e o Rio Grande do Norte são grandes players de solar e de energia eólica, mas essas energias elas têm caráter sazonal, assim por dizer, ou a sazonalidade diária, e você precisa ter, na medida em que você cresce a sua base de renováveis, uma solução que vai preencher esses gaps. E o gás natural tem se mostrado como a melhor solução para que a gente possa despachar em térmicas a gás natural. Nós somos muito focados no upstream, em produzir o gás natural, mas o nosso gás está todo interligado no sistema de transporte do Nordeste, e a gente acha que essa complementariedade ela veio para ficar. Acho que o gás natural é mais do que o combustível da transição nesse aspecto. Acho que o último ponto que eu queria trazer na minha fala é o benefício à economia. Acho que existem algumas particularidades na indústria onshore. Nós produzimos hoje 27 mil barris de óleo equivalente dia. Isso é uma fração do que um FPSO, por exemplo, do pré-sal produz. Mas nós temos hoje 1.400 colaboradores diretos com a gente. Então, a demanda que existe pelo onshore, principalmente porque a produção é muito dividida, os poços, em geral, têm uma produção média menor, substancialmente menor do que em um poço offshore, e você acaba tendo uma demanda de atividades de sonda, de serviço bastante grande. Se você levar esse número para uma geração indireta de empregos, que os cálculos que a gente tem na ABPIP é em torno de 5:1, a gente tem 7 mil pessoas trabalhando indiretamente nessa atividade. Fora o efeito renda, tudo aquilo que é gerado. Eu me lembro muito bem de ter chegado em Mossoró em 2019 e ver uma cidade fantasma para os aspectos nas avenidas onde as companhias de serviço ficavam. Felizmente, ainda tinha ali uma atividade associada à indústria alimentícia, mas o forte da cidade estava morto, não existia. E hoje você vai a Mossoró, é uma cidade com os hotéis cheios, os restaurantes cheios, com feiras e tudo acontecendo a todo vapor, e isso é resultado da indústria do petróleo e gás retomando os seus investimentos. Eu acho que isso também se traduz em royalties. No ano passado foi publicado que o Rio Grande do Norte, de 2019 a 2022, teve 77% de aumento na arrecadação de royalties. Isso, naturalmente, é proporcional em termos de impostos, em termos de geração de investimentos. Desde 2016, a indústria onshore como um todo aumentou em 30% a sua produção, e a expectativa da própria ANP, quando olha nos planos de desenvolvimento e perspectiva futura, é que esse aumento chegue a mais 122% até 2025. Isso significa dizer em torno de 40 bilhões de investimentos até o fim da década, um percentual de geração de empregos aí na casa de 7.500 empregos diretos adicionais e a mesma proporção em empregos indiretos. Então, eu acho que isso também é sustentabilidade na medida em que a gente cria uma indústria que vem para ficar, está se adaptando, está trabalhando na redução, na descarbonização, na migração para cada vez mais produzir gás natural, ser mais eficiente na sua produção de petróleo, ao mesmo tempo que gera muito valor e muita riqueza nas comunidades onde atua. Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, João Vitor. Realmente, a PetroRecôncavo surgiu no ano 2000, certo? 3 anos após a nova lei do petróleo, 9478 de 97. E o que o João Vitor
o João Vitor trouxe para a gente aqui é que a pluralidade de operadoras é sempre saudável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, a gente está ouvindo aqui, inclusive, a questão do gás, né, de 2019 para cá, com a nova lei do gás, embora a gente tenha alguns desafios pela frente, mas é muito interessante ouvir a evolução da PetroRecôncavo e como foi importante que a Petrobras abrisse essas portas, né, para outras operadoras atuarem no setor. Nós vamos ouvir agora o Márcio Félix, com a visão da ABPIP, que é uma visão que congrega todas as operadoras de Campos Maduros, né? Então, Márcio. Muito bom dia a todas e todos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Agradecer ao IBP pelo convite, né, nossa associação co-irmã. Nem todas as empresas independentes estão na ABPIP, né, mas quase todas, e estamos ganhando novos associados. A ABPIP tem hoje 39 associados, sendo 20 fornecedores e 19 empresas de petróleo. Vamos chegar a 21 aí, né, nesses próximos dias aí, com novas filiações que estão em curso. Mas é que o nosso número também de operadoras independentes é muito pequeno. Se a gente compara com os Estados Unidos, que tem cerca de 9.000 operadores independentes, a gente se sente uma gotinha, né, no oceano, porque a maior parte é em terra. Mas não só de terra vive a ABPIP. O offshore é também, vamos dizer assim, uma fronteira importante que está sendo, vamos dizer assim, tem um exemplo aí dois exemplos aqui, né, da BW, que está em vias do closing aí, né? Estou na torcida aí para que aconteça. Eu vi que a ANP ontem, acho que autorizou aí a sessão, né? Então isso está no aquele, a gente viu essa história aí outras vezes, então sabe que está em vias de acontecer. E então tem uma convivência harmônica aí, né, entre terra e mar em alguns locais, porque tudo também vai para a terra, né, ou vem de terra, e às vezes o óleo vai embora direto, mas fora isso o circuito terra e mar está muito junto. Então a ABPIP, ela é uma associação que completou o ano passado 15 anos de existência. Ela, boa parte do seu tempo, se dedicou a, vamos dizer assim, a fazer esse movimento dos desinvestimentos acontecerem, não por uma questão ideológica, mas especialmente por uma questão, como tudo já foi falado aqui, né, dos benefícios, e simplesmente porque o operador aí principal, ele não estava conseguindo dar atenção devida a todos os seus ativos. Então, a própria Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustíveis, ela tinha essa prerrogativa, essa coisa de cobrar a implantação dos planos de desenvolvimento. O gás também era uma coisa que foi muito postergada. A gente tem um grande exemplo da região do Juruá, no Amazonas, a descoberta feita em 1978, e pela regulação só podia pedir mais 5 anos para não produzir, para adiar a produção. E essa produção, claro, isso 78 foi 20 anos antes da ANP. Então isso foi sendo adiado até que esse ativo foi devolvido à ANP, e a ANP fez um leilão e um dos nossos associados, a Eneva, arrematou e está trabalhando para colocar em produção gás na Amazônia. Faz uma diferença muito grande. É onde se ainda produz muita energia com óleo combustível, enfim, ideal pode ser. Se colocou também o projeto vamos dizer assim, de Roraima, né, que Roraima estava isolado por conta da interrupção do fornecimento de energia da Venezuela, e o Brasil é o único estado que não tem conexão. Então tem GNL chegando lá para gerar térmica lá de Jaguatirica, né? Esse tema, vamos dizer assim, muito foi falado aqui, então acho que uma palavra-chave que a gente já pode usar aqui é diversidade, pluralidade, diversidade, que é a base da sustentabilidade. Então, são visões, empresas com ideias diferentes, de portes diferentes,
que tem, vamos dizer assim, de um modo geral, uma aproximação muito maior com a comunidade, com aquele projeto, determinado conjunto de ativos localizado em certo estado. Então, tem um tratamento particular, um tratamento muito diretamente ligado à comunidade, às expectativas da sociedade. Então, isso já leva a um outro tipo de comportamento. Claro, os tempos de hoje são diferentes dos tempos passados. Então, não vou querer falar aqui, explicar a história do ISG, mas só lembrando que o ISG, a gente está falando de alguns eventos que aconteceram aqui há 12 anos, mas o ISG ele foi criado em 2004. Só que ele está ganhando espaço ainda, mas ele foi fruto de uma provocação do Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, aos associados, né, grandes empresas, 50 grandes empresas associadas ao Pacto Global, e aí surgiu um documento, Who Cares Wins, quer dizer, quem cuida vence, ganha. E a provocação, a equação do Kofi Annan foi assim: como é que vocês integram governança, meio ambiente e responsabilidade social? E aí foi que surgiu esse ISG, que agora está bem famoso, mas ele já tem quase 20 anos. Só que para surgir o ISG, não vou voltar na história primitiva, aí, não, mas a primeira conferência da ONU que tratou de meio ambiente, sua conexão com o desenvolvimento, foi em 1972, tem 50 anos, 51 anos. Foi em Estocolmo. A gente se lembra bem aqui, ou já ouviu falar, que os mais novos, da Rio 92. Então, a Rio 92 já foi fruto do planejamento da Estocolmo 72. E a 92 foi uma conferência onde teve praticamente todos os dirigentes do mundo estiveram aqui no Brasil. E quem estava aqui, ou quem lembra, quem viu, era no Rio Centro, mas as ONGs ficavam no aterro. Então, ainda havia uma separação. Depois houve uma união, foi criada a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, depois de 92, e, se não me engano, em 95, foi a primeira COP 1, que nem tinha esse nome, nem tinha essa expectativa, mas é a Conferência das Partes, na Alemanha. A COP 3 foi que surgiu o Protocolo de Quioto, que é bem falado, mas não tão cumprido. Só a COP 21, que foi a COP em Paris, já mais recentemente, 2015, que surgiu esse tratado. Então, as coisas foram avançando, os objetivos do milênio, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a Agenda 21, várias formas de se mensurar isso. O fato é que hoje está sintetizado no ISG, e a equação lá do Kofi Annan foi brilhante, porque ele gerou, com uma pequena pergunta, ele gerou um fractal de transformação, e está voltado ao setor financeiro, ao setor de capitais, né, para que houvesse isso. Então, a gente tem aqui no Brasil muitos exemplos de diversidade, de desafios gigantescos em termos de contrastes sociais, regionais, né, desigualdades regionais, situações de todo tipo que a gente ainda enfrenta. Então, os operadores independentes, eles têm uma certa dispersão geográfica, né? Eles estão aqui no Rio de Janeiro, estão no Espírito Santo, estão na Bahia, estão em Sergipe, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, porque Pernambuco e Paraíba não têm atividade de petróleo, tem até alguma perspectiva, né, que futura, aí, Bacia de Jatobá, em Pernambuco, e a Bacia do Rio do Peixe, na Paraíba, que nunca lograram êxito na sua exploração, até o momento. E o Ceará também, aí pula o Piauí, que tem atividade exploratória, mas não teve descoberta, Maranhão, com sua Bacia do Parnaíba, pula o Pará, onshore, vamos chamar assim, chega no Amazonas, desce aí fazendo a volta para o centro-oeste, para Bacia de Parecis, Mato Grosso, onde tem o primeiro projeto de captura de carbono do Brasil, não pela indústria do petróleo, mas pela indústria do etanol de milho, que está fazendo um poço.
E, para fazer o poço nessa regulação, na criatividade brasileira, a ANP autorizou a FS Energy, que é a empresa, perfurar um poço estratigráfico. Então, um poço que vai trazer informações sobre a bacia para todo mundo, e essas informações são disponibilizadas para todos, né? A bacia do Paraná, que é muito extensa, né? Vai de Mato Grosso do Sul até praticamente o Rio Grande do Sul, não só pelo lado do Brasil, mas nossos países vizinhos. Tem algumas independentes lá trabalhando para abrir essa fronteira. Então, tem atividade praticamente em todas as regiões do Brasil, hoje, de operadores independentes, seja produzindo ou ainda prospectando. E a gente tem vamos dizer assim, um fim de um ciclo, chamar assim fim não significa que terminou tudo, né, mas um marco aí desses investimentos todos, que não foram só da Petrobras, nem só de desenvolvimento da Petrobras, os independentes cresceram, teve desinvestimento de outras grandes empresas aí internacionais que foram adquiridos também por empresas independentes, e que a gente, então, tem, vamos dizer assim, uma nova realidade, que agora é uma realidade de consolidação, de ter sucesso, né, de ter resultado. A PetroRecôncavo aí é um exemplo mais longevo aí de começar lá atrás, em 2000, e conseguir, vamos dizer assim, multiplicar por várias vezes o volume, a expectativa que tinha nos ativos que eles começaram a operar, a cuidar, vamos chamar assim, em nome da concessionária, a partir de 2000. De um modo geral, todo mundo cresceu a produção, todas as empresas que entraram têm crescido a produção inicial, e fazendo melhorias, às vezes não tão visíveis, né, como reduzir emissões, reduzir queima de gás, ter custos menores, mas assim, do lado ISD, que acaba sendo um sinônimo, especialmente para cada lugar do mundo tem um significado, né? Claro, governança, eu diria que teve aquelas histórias todas dos Estados Unidos de bolsa, de balanço, etc., que ela criou a lei Sarbanes-Oxley, que fez com que, e a gente continua vendo os exemplos aí se sucedendo aí de questões de governança, né? Grande empresa brasileira aí passando por desafios bilionários aí então, assim, a governança é uma coisa que é comum a todos. Todos querem ter a melhor governança. No caso, a provocação do Kofi Annan, a governança que incluísse os fatores de sociais e ambientais, né, de sustentabilidade, vamos dizer. E então o Brasil realmente tem desafios ambientais muito significativos, sociais talvez, não sei, de uma ordem de grandeza talvez até maior, e é difícil fazer essa associação, mas para muitos países, para algumas regiões do planeta, a questão ambiental é a transição energética, não a questão ambiental propriamente dita, né? A gente tem Amazônia, tem Pantanal, tem uma série de áreas sensíveis, né, aos olhos do planeta, e a gente tem uma matriz elétrica e energética extremamente sustentável e diversificada. Não por isso que a gente vai, vamos dizer assim, relaxar. A gente não tem essa imagem. Nossa imagem é muito aquém do que é a nossa matriz energética. O Brasil tem alguns paradoxos, né? Uma observação que eu tenho feito aí dessa, vamos dizer assim, de uma dimensão felicidade assim, em relação à entrada dos independentes, é o orgulho que cada pessoa posta aí nas redes sociais, usando o macacão da sua empresa. Então, isso e muitos jovens, né, mostrando isso, porque estão percebendo uma transformação. Ontem mesmo eu fui entrevistado aí para um trabalho de universidade, aí, trabalho de bolsa, enfim, por uma estudante lá da Universidade Federal do Espírito Santo, do campus de São Mateus,
e ela falando a visão dela, o que ela enxergava e preocupada com quer dizer, como é que vai viver sem o petróleo, né? Eu falei, não, mas calma que quando eu entrei na indústria, diziam que 40 anos atrás, um pouquinho mais, se dizia que o Brasil tinha 10 bilhões de barris no máximo. Isso já ficou muito para trás, que o petróleo ia acabar, sei lá, em 20 anos, e agora a preocupação mudou para, olha, agora estava os outros falar, o pico de demanda vai ser até o final dessa década. Então, essas discussões que vão e voltam vão afastando países, afastando pessoas da indústria do petróleo, e a gente tem que, vamos dizer assim, tem que ter um olhar cultural também sobre a questão. Então, meio ambiente, a questão social andam juntos. Então, se a pessoa não tem acesso à água potável, é um desafio, não tem acesso a uma energia mínima. Então, acesso a um emprego digno. Então, eu vi lá ontem lá na rede social lá da Carmo lá uma solenidade lá importante para o estado de Sergipe, de 300, se não me engano, 300 vigilantes foram contratados. Então, isso lá, e o pessoal exibindo com orgulho a carteira de trabalho assim na foto, né? Então, são os empregos gerados pelo setor das independentes, eles são números maiores relativamente. Acho que agora, com o fechamento de Potiguara e IP, eu já diria que já arredondaria nossos números para cerca de 10 mil empregos diretos dentro das empresas independentes. Aqueles 5 vezes, né, aquele fator de 5 vezes dos indiretos. E efeito renda, não vou nem considerar, mas assim, a gente sabe, acompanha, vê no Brasil a questão do impacto da Bolsa Família, ou outro nome que já tenha tido aí, nesses momentos. E a gente fica refletindo já há alguns anos, pô, será que tem sentido dar um dinheiro? A pessoa não vai querer mais trabalhar, a pessoa... Então, independente dessa discussão filosófica, que a pessoa não, sei lá, não tem acesso a nada, melhor ter alguma coisa de alguma maneira. Mas, tendo um trabalho digno, aquilo ali, vamos dizer assim, não tem preço. Eu estive no interior da Bahia recentemente, lá no município de Nova Açores, que é um município ainda na fronteira, ali, no extremo ali de onde está o caso gás lá. Então, a cidade, temos um poço fazendo um teste. A cidade respira aquilo, as pessoas orgulhosas que estão trabalhando lá, contando, fazem visita, passam lá para tirar foto, querem saber o que vai acontecer e torcendo. Então, isso aí, para mim, é a licença social, e um dos fatores importantes, além de todos os programas sociais, é a gente compartilhar o futuro. A gente está presente nos eventos, e a gente vê que os eventos, de um modo geral, da indústria de Petrogás estão sendo um grande sucesso. O Fórum de Gás esteve aqui recentemente, um evento na Bahia, agora, o Bahia Oil Gas Energy, que eu fui assim, sem muita expectativa, ser sincero, e realmente me surpreendeu pela leveza, pela beleza, pela alegria, pela organização. Foi um evento que teve em Maceió também, recentemente, um Onshore Week, e fora esses que estão mais tradicionais. Então, nesses eventos, a gente vê a alegria, o orgulho das pessoas em relação a essa indústria que está acontecendo. Então, eu acho que os independentes são muito bem-vindos, na minha percepção que eu estou tendo, e estão fazendo um bem que vai além do que a gente consegue enxergar com números, mas de um bem-estar, de um brilho nos olhos que a gente vê em muitas pessoas nessas localidades, às vezes menos favorecidas. Então, era isso aí, Thelma. Obrigado aí. Não sei se eu passei do tempo.
Obrigado a todos. Muito obrigado, Márcio. Nós estamos exatamente no tempo aqui, estamos com uma precisão petrolífera. Márcio, essas coisas que você falou me remeteram a uma pesquisa que a Abespetro fez sobre rotatividade no setor de petróleo. Nós temos agora com um ótimo problema, falta de gente, ou seja, muita demanda por pessoas. E nós fizemos uma pesquisa, nós fizemos uma pergunta para as pessoas ligadas à Abespetro, se as pessoas estavam desistindo da área de petróleo porque é sujo, feio, coisa que vale. Não apareceu nada disso, 0%. Ou seja, é um setor que a gente achava que poderia estar com a má reputação, não tem ainda, porque remunera bem, porque, no fim das contas, as pessoas têm orgulho de trabalhar nele, é industrial, e o fato é que não existe país rico sem indústria, e a gente está indo por essa linha, o petróleo vai nessa linha também. Isso essa questão do emprego me remete aqui a fazer a primeira pergunta que foi feita por Carlos Augusto, da Petrobras. A pergunta é para Tatiana Mafra. Abre aspas aqui, a pergunta dele é: quais as maiores dificuldades que a empresa BW Energy espera encontrar iniciando os trabalhos nos campos maduros do Brasil e, com relação ao S do ESG social, quais as possíveis estratégias que a empresa pretende implementar para a inclusão social dos profissionais brasileiros em seus desafios? Bom, primeiro com relação às dificuldades, eu acredito que a gente está assumindo um ativo antigo, né? Então, existe todo um trabalho que a gente vai fazer no FPCO específico para que ele atenda às nossas expectativas e os nossos standards de integridade, né? E também a implementação da gestão. Bom, com relação à questão de mão de obra, né, de geração de empregos, eu acredito que a gente está trabalhando internamente para fomentar, impulsionar esse movimento de geração de empregos locais e também equilibrados, né? E eu acho que esse é um dos pilares e uma das ações que a gente ainda pretende implementar. A nossa empresa, ela até no passado tinha pouquíssimas pessoas, né, aqui no Rio de Janeiro, e a gente já conseguiu fazer esse crescimento muito rápido até agora. Então, nós ainda somos poucos, né? A gente não chega a 80 funcionários, mas eu acredito que agora, com o início das operações e com a aquisição dos ativos, a gente possa fazer essa organização. E é claro que a gente quer estabelecer o nosso nível de cultura, mas existe toda uma experiência muito grande já na região que a gente não vai, de forma nenhuma, desperdiçar. Legal, Tatiana, muito obrigado. Eu vou fazer uma outra pergunta também do Carlos Augusto, da Petrobras. E dessa vez a pergunta é para o João Vitor. Gostei dessa pergunta aqui. Visando a parte do meio ambiente e seguindo o que foi falado pelo Júlio Moreira na abertura do fórum, 2 pontos. Gostaria de saber se há alguma estratégia de CCUS, Carbon Capture, Use and Storage, para as operações da empresa, além das ações relacionadas ao gás natural. Ou seja, a PetroRecôncavo, de alguma maneira, a gente enxerga talvez os ativos deles para fazer captura e armazenamento de carbono em seus reservatórios? Acho que é um ótimo ponto. Nós já estudamos no passado, acho que tem 2 formas de enxergar, né, a questão de como usar o CO2, seja para um depósito definitivo, ou seja até para uma recuperação avançada de petróleo. Nós chegamos a estudar, há muitos anos atrás, a aplicação de um mecanismo de recuperação terciária de petróleo em alguns dos ativos. Em geral, os nossos ativos, eles passam, a gente utiliza o mecanismo de recuperação secundária por injeção de água. Quando a gente começa a atingir, digamos,
uma razão água óleo muito elevado, o limite da economicidade. Se você for para mercados muito maduros, por exemplo, como nos Estados Unidos, a injeção de CO2, aí, naturalmente, busca-se reservatórios que tenham a condição de você fazer uma injeção miscível, né, que é onde o CO2 vai se misturar com o petróleo, você vai ter condições mais adequadas de recuperação, seria o ideal. Nesse sentido, a gente já estudou isso de uma forma mais determinística. À época, a gente até viu economicidade nesses projetos, mas, curiosamente, não tinha fonte pura de CO2. Não existia, na época que nós estudamos, todas as fontes, a gente opera ainda, né, no interior da Bahia, as fontes mais próximas de CO2 vinham do polo petroquímico, elas estavam bastante comprometidas com a Petrobras. À luz dessa nova realidade, na medida em que a gente adquiriu campos, temos novas concessões, estamos estendendo o prazo de concessões, e até diferente um pouco do que é geralmente um play do offshore, onde você tem ou um arenito ou um carbonato único, a gente acaba adquirindo concessões que são muito grandes, em termos de ring fence, né, em área que você pode explorar. Alguns desses reservatórios eles são muito econômicos, ou seja, eles ainda têm pressão, eles ainda têm uma viabilidade de você extrair óleo ou gás natural. Outros já estão altamente depletados e já estão numa fase de que eles vão partir para uma etapa de abandono. Vários desses, que a gente chama de unidade de gestão de reservatórios, eles são bons candidatos para CCUS, que é a gente efetivamente injetar definitivamente o CO2 e aí obtendo todos os benefícios associados a essa questão. Isso está no nosso portfólio de avaliação para os nossos campos. A gente está hoje num processo muito amplo de estudar os ativos que a gente adquiriu. Boa parte deles tem 3 anos em que foram adquiridos, então isso parte muito de uma visão de como é que nós vamos postergar o prazo dessas concessões, mas eu acho que é bastante importante que todas as empresas, principalmente o onshore, pela facilidade. Às vezes a gente está muito próximo em pontos de emissão de CO2, ali, seja pela indústria petroquímica, seja em térmica, seja em uma série de indústria que podem possibilitar uma fonte de alta pureza de CO2, e existe uma condição ideal, em alguns dos reservatórios, você precisa passar por um screening adequado, mas a gente acredita que existe um potencial bastante grande em ambas as bacias onde a gente opera. Muito bom, obrigado, João. Na verdade, vai ter um outro evento, uma outra sessão aqui nesses 3 dias que fala sobre mercado de carbono. E o mercado de carbono afeta o interesse econômico na questão do CCUS. Então, temos uma porção de dimensões ainda a serem avaliadas. Tem uma pergunta aqui que eu vou endereçar para o Leonardo, da Trident. Uma questão de riscos associada à governança ambiental no cenário futuro, pensando numa restrição maior do IBAMA na gestão de descomissionamento, como vocês avaliam os possíveis impactos na operação futura dos ativos? A questão aqui, Leonardo, eu não sei o quão perto a Trident está de descomissionar, mas talvez os seus principais ativos, mas eu acho que você é o mais perto. A Trident, a empresa das que estão aqui, é a mais perto de alguma de ter de descomissionar. Então, eu queria te ouvir, porque pela questão do descomissionamento em si, o IBAMA pode ser mais restritivo e como que a dimensão ESG se entrelaça com a questão do descomissionamento. Se é que vocês estão, de fato, tão perto como eu estou achando que estão. É difícil saber. Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente já começou, né, as atividades de descomissionamento. Então, no meu discurso acabei que eu não falei, mas a gente já começou a atividade de descomissionamento. Isso é uma estratégia da companhia, inclusive, para diminuir os riscos de governança, né? A gente já tem a operação, uma embarcação que está fazendo intervenção em poços e fazendo descomissionamento de poços. A gente já, com sucesso, executamos o descomissionamento, acredito que de 6 poços, 9 poços. E foi o portfólio, inclusive, do nosso agreement de aquisição desses assets aqui no Brasil. Nosso relacionamento com todos os órgãos, não só com o IBAMA, né, ANP, Marinha, é bem transparente. Então, todos esses acordos são dados de uma maneira muito natural com esses órgãos ambientais, né. Com relação às demais estruturas, a gente está seguindo na mesma linha da antiga operadora e dos demais players. A gente tem apresentado o multicritério, avaliação de multicritério. Isso tem sido estudado aí
em conjunto com o órgão ambiental. A gente, obviamente, qualquer projeto de descomissionamento apresenta um risco, e isso tem sido avaliado aí em conjunto com o órgão ambiental. Ou seja, a questão da etapa, digamos, plugar e abandonar os poços, vocês já fizeram em 9 poços. Exatamente. Em algum momento, vocês vão ter de descomissionar o topside? Sim, a nossa concessão é até 2048. Então, a gente tem tempo para pensar. A gente tem o nosso departamento de engenharia em Londres está trabalhando nisso, olhando como que essas estruturas estão se comportando ao longo do tempo. A gente teve que refazer todo o modelo computacional, olhando como essas estruturas estão se comportando ao longo do tempo, além das inspeções mandatórias, né, que a gente tem para verificar o comportamento dessas estruturas. A gente está criando agora um RBI, um Risk Based Inspections, para olhar o comportamento dessas estruturas e ver por quanto tempo mais elas vão suportar esse projeto. Basicamente é isso. Ok. Esse assunto realmente ainda vai... Até semana que vem tem um outro evento da SPS sobre descomissionamento que a gente está começando. Parece que a gente não sabia que ia acontecer, né? Tem que parar? Exatamente. Então, a gente analisa a curva de banheira, vê quanto tempo esse projeto vai aguentar. Como eu expliquei na minha fala, né, a gente está o tempo todo olhando equipamentos críticos, provendo manutenção, enfim, nosso grupo de engenharia está dando todo o suporte adequado. Perfeito. Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui, trazer uma pergunta aqui para o Márcio Félix. Facinha, Márcio, essa aqui você vai matar tranquilo. Bom dia. Como vocês enxergam essa visão mais eurocentrista do ESG? Não está na hora de termos a visão brasileira do ESG? Pergunta da Repsol do João Guandalini. Não sei onde que ele está, mas um velho amigo está lá. Então, Márcio. Bom, realmente é uma excelente pergunta, João, você que representa uma empresa europeia, né? Mas, assim, a gente está vendo o mundo, eu tangenciei, talvez isso aí não foi explícito no que eu falei, da visão, a visão, o que significa governança, acho que é praticamente igual para todo mundo, mas o que significa meio ambiente, questões ambientais e sociais, varia de região para região, de estágio de desenvolvimento que cada país, ou que cada região se encontra. Então, vamos dizer assim, a situação da Europa, né, em termos de, vamos dizer assim, de suas conquistas sociais feitas e sua posição em relação ao meio ambiente nos tempos atuais, né, não nos tempos históricos. E então isso leva por exemplo, está se fomentando uma série de projetos de produção de hidrogênio verde no Brasil, no Nordeste, somente Pernambuco e Ceará, porque têm infraestrutura portuária e estão mais próximos da Europa, vamos chamar assim, para se produzir aqui hidrogênio verde para que a Europa possa ser abastecida. Então, essa visão que a gente vê ali, continuam indo os barcos de diversos portos, transportando refugiados aí de países ali do entorno, para atravessar para vários países, naufrágios. Eu fico só imaginando se fosse no Brasil, né, se fosse com o Brasil que tivesse, como seria a imagem do nosso país, né? Então, existe, vamos dizer assim, nossa cultura brasileira é muito europeizada, vamos chamar assim, e americanizada. Vamos dizer assim. São as duas. A gente está mais distante dos nossos vizinhos aqui, da América Latina, enfim, temos até proximidade com a África, com o Oriente Médio, Ásia, etc., Oceania, mas assim, a nossa cultura está mais nessa linha. Então a gente fica muito influenciado por esses
movimentos, por essas cobranças, né? E então, como eu falei até inicialmente, cada lugar tem que desenvolver a sua própria abordagem. E não só por questão de país ou continente, mas até dentro do Brasil, regionalmente, a gente tem que ter abordagens diferentes, dependendo de que lugar você se encontra. Então, as necessidades são diferentes. Então, quem trabalha na Amazônia tem um determinado cuidado, a gente vê essa discussão toda, que não é bem, quer dizer, Amazônia, mas foge do Amazonas, toda que existe, né? A gente tem um desafio no Brasil do não convencional, que não foi ainda devidamente enfrentado. Não sei se isso vai acontecer ou vai ficar uma reserva estratégica aí para o futuro. Mas eu vejo aí uma questão cultural nossa, que é difícil para nós, é uma influência muito grande. Mas para outros países, outras regiões do planeta, isso não é. E a gente vê no comportamento das empresas. As empresas, vamos dizer assim, de base europeia, elas têm um determinado pensamento. Mas quando elas estão aqui no Brasil, elas também começam a aprender e têm realidade diferente. Então essa para mim vamos dizer assim, uma boa provocação para a gente refletir e pensar que a gente não deve importar modelos de onde quer que seja, mas sim a gente desenvolver as nossas próprias soluções, claro, aprendendo com a experiência do mundo, participando da geopolítica internacional. Acho que é muito, muito importante que o Brasil tenha relações com todos os países, com todas as regiões. A gente aqui é um país aberto, formado, a gente tem uma diversidade humana muito grande aqui, e, enfim, seja de todas as áreas do planeta, a gente tem gente morando no Brasil que convive mais harmonicamente, até se comparado com suas regiões de origem em algumas determinadas situações. Então, para mim, é uma questão cultural, mas muito bem levantada. Uma ótima pergunta, uma reflexão que a gente precisa fazer. Acho que o Brasil, do ponto de vista ambiental, o E do ESG, o Brasil está, talvez, se não o mais limpo, um dos mais limpos países do mundo. Na questão de governança, a área de petróleo é uma das mais rigorosas. Pode ter outros setores tão rigorosos quanto, mas a área de petróleo é profundamente rigorosa. Se nós temos um déficit, é na questão social. A gente, não na área de petróleo, que a gente está precisando de gente, mas o Brasil tem 8 milhões de desempregados, o que vale. Então, nós temos um problema. Os nossos benefícios sociais não são tão poderosos quanto são os da Europa, mas tem uma história, né? A gente tem um caminho a vencer. Mas o Brasil está muito bem em alguns aspectos, e o que está faltando, a gente sabe. Né? Estamos andando. Eu queria, nós estamos aqui com 2 minutos para remanescentes, eu queria fazer uma última pergunta para Tatiana, que é o seguinte: a BW o mundo tem uns 178 países. A BW já está no Gabão e na Namíbia. O que levou a BW a vir para o Brasil pela questão de ESG? Eu sei que no Brasil a gente tem, talvez, bons reservatórios, uma questão regulatória que pode ser favorável, mas, como o Márcio falou, são 9 mil empresas independentes atuando em campos maduros nos Estados Unidos. O Brasil tem 20, sei lá, 30. O que levou a BW a vir para cá e, portanto, levaria outras empresas, quem sabe, pode não ser que não tenha 9 mil, mas se tivesse 1.000, seria um bocado interessante. Porque o que leva a BW a vir para cá e, portanto, levaria outras empresas a vir para cá também? Então, a BW Energy ela tem como uma premissa, acho que a entrada de ativos, né, em ativos visando a segurança energética. Né? Eu acho que o Brasil é um player super importante de óleo e gás, e a gente escolheu aqui para ampliar as reservas. É claro que o programa de desenvolvimento de desinvestimento da Petrobras foi um dos grandes, acho que, impulsionadores da entrada da BW.
mas também é uma grande estratégia, acho, de sustentabilidade, esse tipo de investimento, né? Seja na parte social, com a continuidade da atividade, né? Dos ativos, né? Eu acho que esse handover ele tem um impacto social importante, com novos investimentos. São reservas já comprovadas, uma infraestrutura já presente, né? de produção de energia. Então, a gente também visa minimizar aí toda uma produção de carbono, né, das fases de exploração, construção, né, e desenvolvimento. Então, acho que a gente consegue fazer essa entrada que é positiva para nós e também sustentável. Ok. Pessoal, a gente está exatamente no prazo. Eu acho que eu não fiz todas as perguntas que foram enviadas, mas as que eu fiz meio que cobrem as perguntas feitas. Assumo que os nossos panelistas estarão à disposição para caso alguém queira fazer alguma pergunta adicional, e a gente dá por encerrado aqui e vai para a próxima etapa. Obrigado.